Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir. Eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Imagina assim uma igreja simples, pequena. Eu quero promover. Bem colocado. Eu quero promover a porta estreita ou o caminho largo. É isso que você falou. Digamos assim, eu quero promover um congresso, eu quero trazer um cara bom, eu quero trazer você para falar pra gente sobre política, eu quero trazer o Nicodemos para falar na minha igreja. Cara, eu vou ter que gastar uma grana para fazer isso. Ainda que você não cobre nada, que o Nicodemos não cobre nada, eu tenho que pagar a passagem, tenho que pagar o hotel, tenho que trazer a pessoa com dignidade, conforto. Aliás, está falando na minha igreja. Isso eu vou tirar dinheiro da onde para fazer isso? Das doações, do dízimo, das ofertas que eu vou levantar ali na comunidade. É tudo feito com muita luta, muito difícil. Essa é a realidade das igrejas do nosso país. Aí você vem, essa galerinha, com milhões de reais sendo entubado, do nada. Tem podcast com melhores equipamentos falando. Essas pessoas têm entrada em todos os lugares. Os papers que elas publicam vão parar em todos os cantos. Por quê? O algoritmo do YouTube arrebenta com a promoção deles, joga lá para cima. Lembrando, né? O YouTube tirou os privilégios do nosso canal de estudo bíblico. Sim. Então, assim, a briga é desigual. Né? Não no sentido de que o evangelho está em risco, não é isso. A palavra de Deus é soberana. Mas no meio da cultura, a briga é desigual. Porque você tem desse lado aqui, ainda que eles não tenham a organicidade da igreja nas mãos deles, eles têm muita grana e acabam tendo influência muito superior ao que de fato eles teriam se dependessem das próprias forças. E aí, para mim, é uma grande hipocrisia, Paulo, porque muitos desses cristãos que eu chamo aqui de progressistas, mas a gente pode falar de vários outros termos, para descrever o mesmo fenômeno, se você for conversar com eles estão falando, porque eu sou anticapitalista, eu sou contra os estadunidenses, influência. E aí eles estão seguindo pessoas que estão recebendo muito dinheiro de mega capitalistas estrangeiros para promover as pautas que eles estão... Cara, isso é hipocrisia máxima. Talvez. Entendeu? Ele tá Mas a esquerda é isso. A esquerda é essa hipocrisia, né? O Lula, anti-Estados Unidos, tem a eleição dele garantida pelo presidente dos Estados Unidos, pelo Joe Biden. Então, assim, a esquerda é isso, né? Essa é a praxis acima de tudo. O Vladimir, você acha que... Pergunta real e honesta para você. Você que está aí, você que está vivendo a vida da igreja. A gente sabe de pastores, inclusive, volto a dizer, presbiterianos, que deram uma guinada numa direção progressista muito interessante, porque tem todo aquele, além dessa questão do benefício, tem todo aquele negócio de você olhar os seus pares e ser mal visto pelos seus pares que estão em uma posição de destaque. Então, seu pai, por exemplo, que é pastor, ele quando toma as posições cristãs tradicionais que toma, ele se indispõe com líderes da própria igreja presbiteriana que estão debandando para esse lado. Então, a pergunta que eu faço para você é, está dando certo isso no Brasil? A igreja cristã no Brasil, e eu coloco aqui igreja cristã, realmente, vou até reformular, a igreja evangélica no Brasil, porque a igreja católica, coitados, eles estão passando por vários problemas, já algumas chegaram primeiro lá, né, e eles estão tendo que se reestruturar, e a Igreja Católica está passando por um momento muito bonito também, internamente, de retomada de relevância e etc. Você tem começado a ver igrejas católicas cheias e cheias de jovens, isso é muito bonito. Mas a igreja evangélica corre um risco, Vladimir? Está em risco no Brasil com essas ações? A gente sabe, eu já ouvi muitas vezes você falando isso, que tudo que acontece nos Estados Unidos acontece no Brasil com alguns anos de atraso, né? E assim, eu acho que a resposta para isso, a gente pode muito tranquilamente fazer um paralelo com o status da saúde da igreja cristã nos Estados Unidos, porque esse processo que a gente está vivendo no Brasil já é um processo que os Estados Unidos vive já há bastante tempo antes da gente, né? E assim, o que acontece, Paulo, quando esse tipo de teologia ganha espaço? Fragmentação. O que acontece é fragmentação, é divisão, essas pessoas acabam montando as suas próprias denominações, as suas próprias igrejas, e a verdade é que isso tende a acabar. Quando a gente entra, por exemplo, num lindo templo de uma igreja na Europa, que virou um museu, o que aconteceu ali?
são igrejas que se secularizaram, que adotaram o que a gente chama de teologia liberal, começaram a duvidar da própria autoridade das escrituras, né, passaram a ter um discurso que a gente chamaria hoje um discurso coach, né, é um discurso voltado para o próprio autoengrandecimento, e isso faz com que o tempo a igreja termine, porque se for isso, você tem coisas muito mais legais para fazer. Né? Você tem clubes que são muito mais interessantes, você tem lugar que a música é muito melhor, você tem lugar que você vai comer uma rosquinha com café muito mais bem feito. Discordo que a música das igrejas evangélicas hoje, aqui as duas que eu frequento, não há nada melhor. Os caras são melhores. Mas uma igreja bíblica, uma igreja séria. Eu tô falando assim. É verdade. É verdade, você tem razão. Se você abre mão, né? Assim, porque o que sustenta a igreja? Cara, é a Bíblia, é a pregação do evangelho. A Bíblia tá ali, a igreja está ali para pregar o evangelho de Cristo Jesus. Então, se você começa a falar um monte de abobrinha e ficar falando de racismo, de não sei o que lá, e essas pautas são reais, assim, o racismo é pecado, isso vai ser condenado em qualquer púlpito, de qualquer igreja séria. É uma maluquice achar qualquer coisa contrária a isso. Mas quando a igreja deixa de proclamar... Eu nunca vi uma igreja que não condenasse o racismo, nunca vi. Nunca. Isso que eu falo, essa pauta não é 30 anos de cristianismo, nunca vi. Da igreja. Isso não é uma discussão. Isso vai ser sempre condenado. Então, assim, o que acontece é isso. Aí, respondendo a sua pergunta, a igreja corre risco? Cara, assim, é algo que os líderes da igreja, eu me coloco entre eles, ainda novo que sou, eu sou presbítero, a gente tem que estar ligado, sim, por vários motivos. Primeiro, que essa entrada desses assuntos nos seminários é preocupante, porque eles investem na formação daqueles que vão vir para frente. Né? Então, assim, me preocupa seminários, muitas vezes, serem, sim, cooptados, até porque é difícil você ter financiamento, não é fácil, então quando entra a grana o pessoal aceita, porque não tem dinheiro, né? Então você compra as pessoas literalmente com grana, então a entrada no seminário sim me preocupa com a juventude, principalmente, que está em processo de formação, e aí, assim, o cara que está burro velho, o cara que já crê em Jesus Cristo, ele não vai ser cooptado por essas pautas, ele vai achar essas pautas ridículas. Você pega a senhora do coque, do círculo de oração, essa senhora não vai nem dar bola para isso. Agora, o jovem que está indo para a universidade, que está em formação, aí é um momento de guerra mesmo, de choque de cosmovisões, e aí a igreja precisa estar preparada para que os nossos filhos, quando cheguem nessa fase, eles sejam maduros na fé o suficiente para entender o que está acontecendo, né? E não fiquem de boba alegre ali recebendo essas influências que, de novo, não são orgânicas da igreja, não nascem de dentro do corpo de Cristo, nascem fora e são colocadas ali dentro, exatamente para minar por dentro. O cristianismo progressista, o problema dele é que ele é um câncer. Ele tenta corroer a igreja de dentro para fora. Né? Ao invés de você estar de fora da igreja dizendo isso aí que você está falando é falso, Deus não existe, Jesus Cristo é mentira, você coloca pessoas de dentro da igreja para corroer por dentro. Será que Jesus Cristo realmente é o único caminho? Será que a Bíblia é a mesma palavra de Deus ou só contém a palavra de Deus? Ou se torna a palavra de Deus? Deus disse isso mesmo, no final das contas, Paulo, aquilo que já estudou no estudo bíblico, é a serpente no Éden. Deus disse isso mesmo? Tem certeza? Sim. Né? E essas pessoas estão dentro da igreja promovendo essas pautas. Então, eu acho que a gente tem que ficar de olho, sim, porque tem muito interesse, tem muita grana, e aí e a gente nem está entrando aqui ainda nas questões políticas envolvidas nisso, que aí você abre um outro rol de situações, né? Mas eu diria que é algo que tem que ficar de olho, sim, não pode ser levado com leviandade, não, com leveza, é algo sério. Muito bom, Vladimir. As pessoas que quiserem acompanhar mais do Vladimir podem acompanhar ele nas redes sociais. Vladimir, fala de novo aí seu... Vladimir Filho, WLADYMR Filho. Ô, Paulo, antes de terminar, eu sei que você tem vários outros assuntos, mas já que a gente está falando aqui e a gente tem um estudo bíblico, né? Eu acho que eu não poderia deixar essa inserção aqui sem ler um trecho das Escrituras. Posso? Claro, deve. Né, a gente está aqui falando, ó, é isso aqui que importa. Você não vai ver esses pastores aí que estão recebendo dinheiro do Jorge Soros lendo a Bíblia, falando de Jesus Cristo, pregando o evangelho, dizendo que você precisa de Cristo Jesus na sua vida. Você não vai ouvir esses caras falando isso. Você vai ver esse cara falando sobre racismo, sobre sei lá o quê, trans, LGBT, bandeira do arco-íris. Você não vai ouvir essa pessoa dizendo que você precisa de Cristo Jesus. E, Paulo, para a gente fechar isso aqui, e novamente obrigado, é um prazer estar aqui contigo, me sinto muito honrado. Eu queria ler para a nossa enorme audiência aqui o que está em 1 João, capítulo 4, versículos de 1 a 6, porque eu acho que é isso que a Bíblia está ensinando para a gente sobre essa questão. E o que as Escrituras dizem? Diz o seguinte: amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário,
Esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aqueles que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós, não, nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amém. Amém. Vladimir, muito obrigado. Nós vamos estar juntos, para aquelas pessoas que não sabem, nós vamos estar juntos no domingo agora, no Estudo Bíblico Racional, às 10 horas da noite do horário de Brasília. É transmitido pela TV Flórida, pelo Fio Diário e pelo canal do Paulo Figueiredo Show e por todos as minhas redes sociais. Obrigado, Vladimir, mais uma vez. Sempre conte comigo, meu amigo. Conto mesmo. Esse é um assunto muito mais importante do que o primeiro. E o fato de que ainda tem pessoas que não percebem isso, eu acho interessante, porque a gente estava com mais ou menos 17 mil pessoas nos assistindo e agora caiu para perto de 16 mil. Ou seja, a audiência caiu quando eu falei do assunto mais importante. E é exatamente esse o problema. Teve um coitado aqui no chat que falou: Paulo, o programa está morno hoje, cadê as pautas quentes? Essa é a pauta mais quente que existe, meu filho. Você não está entendendo? Você não está entendendo que existem as mesmas organizações que dão suporte ao Alexandre, são organizações que estão atacando a Igreja de Cristo? Não é possível que você seja tão burro ou tão limitado que você não consiga perceber a conexão entre as duas coisas. No final das contas, essa guerra é espiritual, pô. Os caras não querem destruir a sua família à toa. Eles não querem destruir a sua relação com a sua sexualidade à toa. Eles não querem destruir o seu corpo à toa. Eles não querem destruir a sua relação com Deus, com propósitos, com valores absolutos à toa. E essa é a pauta mais quente que pode existir. Uma reportagem de um jornalista sério, competente, mostrando que as organizações internacionais estão financiando a ruína e a destruição do cristianismo no Brasil, em parceria com a mesma turma que atua com Alexandre de Moraes, a mesma turma do governo Lula. Pastores ligados ao governo do Lula. Como é que isso não é uma pauta quente? Essa é uma pauta fervendo. Esse é o assunto mais importante. Ora, e é por isso que eu peço tanto que as pessoas façam o meu curso, para não haver mais esse tipo de estupidez. A audiência tinha que ter disparado quando eu falei desse assunto. O Andrew Breitbart, que é um jornalista muito importante americano, inclusive o mentor do Steven Crowder, ele diz o seguinte: política é rio abaixo da cultura. Então, quando as coisas chegam na política, no dia a dia, na discussão do Alexandre de Moraes e do Lula, a guerra já está decidida na cultura do povo. Só que o que o Breitbart não disse é que a cultura do povo, e o Olavo de Carvalho disse, é que a cultura do povo é consequência dos seus valores formados pelas suas religiões. Então, a cultura advém a política advém da cultura e a cultura advém da religião. Eu vou dar um dado para vocês. Todas as pesquisas que a gente faz internamente mostram que entre os evangélicos, o Bolsonaro teve 70 e poucos % dos votos. Sabe o que significa isso? Que se o Brasil inteiro se tornar evangélico, ou se o catolicismo melhorar, né? Se o Brasil inteiro... Porque eu acho que o número entre os católicos, mais católicos votam no Lula do que no Bolsonaro. Mas eu acredito que esses católicos... Essa conta é mal explicada, porque são católicos do IBGE, que dizem que são católicos, mas não são católicos de verdade. Se você for botar os católicos que efetivamente vão à igreja, eu aposto, e aí é uma aposta, não um número estatístico, que o Lula também ia ter 25% dos votos. Significa que se você evangeliza o Brasil, não tem roubo, não tem o que você faça. Não tem o que fazer, a esquerda não subsiste. Existe um estudo aqui nos Estados Unidos mostrando que o fator demográfico que mais altera o voto é a religião. Os democratas têm, a esquerda nos Estados Unidos tem 26 pontos percentuais a menos de votos de cristãos. E é por isso que os caras estão agindo. Quer dizer, talvez o fim inicial seja político. O fim mesmo é demoníaco, porra. É uma luta de bem contra o mal, sim. Por definição. Do sumum bonum, do bem absoluto, que é Deus. Contra a destruição e a ruína dos homens.
que estão se drogando, que estão com famílias destruídas, que estão se suicidando, que estão se alcoolizando. E isso, não, a pauta quente era a fofoca do Alexandre. Tá tudo errado. Enquanto a mentalidade for essa, tá tudo errado. E eu tô cagando. Já falei isso milhões de vezes. Eu fico enormemente feliz, e ainda estamos com 16 mil pessoas aqui, audiência gigantesca, batendo CNN Brasil, batendo Jovem Pan, batendo todo mundo na internet, maravilha. Mas eu não faço o programa para ter audiência. Eu faço o programa para falar do que é importante. E, consequentemente, acaba tendo audiência. Mas se eu tiver que falar para 3 pessoas para dizer que a coisa mais importante que tem para o Brasil é Jesus Cristo, eu vou falar para 3 pessoas. E paciência. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.